Meu nome é Claire Whitmore e tenho 33 anos. Até 3 semanas atrás eu acreditava que, se algo realmente terrível acontecesse comigo, minha família seria a primeira a aparecer. Eu estava completamente errada. A última coisa de que me lembro antes de tudo escurecer foi estar no salão de festas, ajustando os arranjos de flores para a celebração da minha irmã mais nova, Emily. Todos a parabenizavam enquanto eu sorria, fingindo que não estava completamente exausta. Durante quase 2 meses, trabalhei 12 horas por dia como gerente de conformidade financeira e, todas as noites, ajudava meus pais a organizar a festa porque, como minha mãe sempre dizia, a Emily fica sobrecarregada com facilidade. Você é a forte da família. Naquela tarde, uma pressão intensa tomou conta do meu peito. No começo, achei que fosse apenas estresse. Então minha visão ficou embaçada. A sala começou a girar. Ouvi alguém gritar meu nome e, antes que eu pudesse responder, minhas pernas cederam. Quando abri os olhos novamente, eu não estava cercada por balões cor-de-rosa, nem por parentes sorridentes. Eu estava olhando para o teto branco da unidade de terapia intensiva. O monitor cardíaco ao lado da minha cama emitia um bip constante. Um catéter de oxigênio estava preso sob meu nariz, e um acesso intravenoso entrava pelo meu braço. Cada respiração parecia difícil, como se meus pulmões tivessem esquecido como funcionar. Um médico se apresentou como Dr. Harris, o intensivista responsável. Ele explicou que eu havia sofrido uma arritmia cardíaca grave, causada por meses de exaustão extrema e pressão arterial perigosamente elevada. A equipe da emergência conseguiu me estabilizar a tempo, mas as próximas 24 horas seriam decisivas. Quase não consegui processar nenhuma daquelas palavras. Só havia uma coisa que eu queria saber. Meus pais, eles foram avisados? O Dr. Harris trocou um rápido olhar com a enfermeira antes de responder calmamente. Eles foram informados assim que você deu entrada no hospital. Um enorme alívio tomou conta de mim. Eles sabiam. Peguei meu celular com as mãos trêmulas. Havia 12 chamadas perdidas dos meus colegas de trabalho. Mas nenhuma da minha mãe. Nenhuma do meu pai. Liguei para minha mãe. Caixa postal. Liguei para meu pai. Caixa postal novamente. Quase 15 minutos depois, meu celular vibrou. Não era uma ligação. Era uma mensagem da minha mãe. Claire, por favor, pare de ligar. Estamos no meio da festa de revelação do bebê da Emily. Amanhã passamos aí. Se você ainda estiver no hospital. Li a mensagem mais uma vez. Depois pela 3ª vez. Naquele exato momento, a televisão presa à parede do meu quarto na UTI mudou para o noticiário local. A câmera mostrou um luxuoso salão de festas. E o primeiro rosto que reconheci foi o da minha irmã, sorrindo enquanto uma chuva de confetes cor-de-rosa explodia sobre a cabeça dela. Fiquei olhando para a televisão sem conseguir desviar os olhos. Enquanto eu estava ligada a monitores na UTI, minha família sorria para as câmeras, como se aquele fosse o dia mais feliz de suas vidas. A reportagem mostrava imagens da festa realizada em um elegante salão de eventos em São Paulo, com convidados aplaudindo enquanto confetes cor-de-rosa enchiam o ar. Desliguei a televisão. Pela primeira vez, a dor no meu peito parecia menor do que o vazio que crescia dentro de mim. Naquela noite, minha pressão arterial voltou a oscilar. As enfermeiras entravam e saíam do quarto o tempo todo, ajustando medicamentos e verificando meus sinais vitais. O Dr. Harris explicou que meu coração ainda estava instável e que qualquer estresse emocional poderia piorar minha recuperação. Tentei obedecer. Mas como descansar depois de descobrir que meus próprios pais tinham escolhido uma festa em vez da minha vida? Por volta das 2 da manhã, acordei com vozes agitadas no corredor da UTI. Alguém discutia com a recepcionista do hospital. No início, pensei que estivesse sonhando. Então ouvi meu sobrenome. Ela é minha filha. Tenho o direito de levá-la daqui. Meu coração acelerou imediatamente. Reconheci a voz da minha mãe. Ela finalmente tinha aparecido. Antes que eu pudesse chamar alguém, ouvi outra voz, firme e completamente calma. A senhora não tem autorização para fazer isso. O corredor ficou em silêncio por alguns segundos. Logo depois, escutei folhas de papel sendo colocadas sobre o balcão da recepção. A discussão continuou em voz baixa, impossível de entender. Alguns minutos depois, tudo ficou silencioso novamente. Na manhã seguinte, perguntei à enfermeira o que havia acontecido durante a madrugada. Ela hesitou. Olhou discretamente para a porta do quarto antes de responder. Sua mãe realmente esteve aqui? Meu estômago se apertou. Ah, mas ela não conseguiu tirar você do hospital. Franci a testa. Quem impediu? A enfermeira respirou fundo antes de responder. Não foi nenhum médico, nem a segurança. Ela fez uma pequena pausa. Foi uma senhora que estava sentada na sala de espera da UTI desde a primeira noite em que você foi internada. Nunca imaginei quem ela diria em seguida.
Quando ouvi aquele nome, percebi que toda a história da minha família era muito diferente daquilo em que eu havia acreditado durante 33 anos. A enfermeira olhou diretamente para mim antes de dizer o nome. Foi a sua avó, Dona Helena. Fiquei imóvel. Minha avó Helena morava em Florianópolis, a quase 8 horas de carro de São Paulo. Eu não falava com ela havia mais de 2 meses, desde uma rápida ligação no aniversário dela. Eu nem sabia que ela estava na cidade. Ela chegou poucas horas depois da sua internação, explicou a enfermeira. Desde então, praticamente não saiu da sala de espera da UTI. Eu ainda tentava entender aquilo quando a porta do quarto se abriu. Minha avó entrou calmamente, vestindo um blazer azul marinho e segurando uma pasta de couro escura. Apesar da idade, seu olhar transmitia uma firmeza que eu nunca tinha visto antes. Ela segurou minha mão por alguns segundos antes de falar. Desculpe por ter demorado tanto para intervir, Claire. Aquelas palavras me confundiram. Intervir? Ela abriu a pasta lentamente e retirou alguns documentos. Há anos eu percebi que seus pais sempre colocavam a Emily em primeiro lugar. No começo achei que fosse impressão minha. Depois percebi que era um padrão. Meu peito apertou. Ela continuou. Enquanto eu assumia responsabilidades, pagava contas da família e resolvia problemas de última hora. Emily era elogiada simplesmente por aparecer. Eu nunca tinha enxergado aquilo daquela forma. Minha avó tinha observado tudo em silêncio. Depois da morte do meu avô, ela procurou um advogado especializado em direito sucessório e proteção patrimonial. Sem contar para ninguém, criou uma estrutura jurídica para garantir que, se um dia eu não pudesse decidir por mim mesma, minhas decisões médicas não dependeriam exclusivamente dos meus pais. Foi por isso que minha mãe não conseguiu me retirar do hospital. Naquela madrugada, quando tentou assinar minha alta por conta própria, a administração do hospital verificou os documentos apresentados pela minha avó. Eles eram totalmente válidos. Minha mãe perdeu qualquer autoridade naquele instante. Olhei para minha avó sem conseguir dizer uma palavra. Então ela colocou um único envelope sobre a mesa ao lado da minha cama. Era grosso, lacrado. Meu nome estava escrito à mão na frente. Ela respirou fundo antes de dizer, com uma serenidade que fez meu coração acelerar novamente. Dentro deste envelope está a verdade que sua família escondeu de você durante toda a sua vida. E amanhã, na presença do meu advogado, você finalmente vai entender por quê. Minha avó não me deixou abrir o envelope naquele dia. Ela o colocou novamente dentro da pasta de couro e olhou diretamente nos meus olhos. Ainda não. Primeiro, eles precisam dizer a verdade por conta própria. Na manhã seguinte, minha condição já era estável o suficiente para eu sair da UTI e ser transferida para um quarto particular. Poucas horas depois, meus pais apareceram. Minha mãe entrou primeiro, segurando um buquê de flores. Meu pai vinha logo atrás, evitando olhar para mim. Emily não estava com eles. Minha mãe tentou sorrir. Claire, nós viemos assim que conseguimos. Pela primeira vez na vida eu não respondi. O silêncio pareceu deixá-los desconfortáveis. Meu pai começou a explicar que a festa já estava paga, que havia convidados vindos de outras cidades do Brasil, fotógrafos contratados e toda a família reunida. Disse que acreditava que eu estava apenas em observação e que nunca imaginou que meu estado fosse tão grave. Então fiz apenas uma pergunta. Quando receberam a mensagem dizendo que eu estava na UTI, vocês chegaram a pensar em cancelar a festa? Os dois permaneceram em silêncio. Esse silêncio respondeu tudo. Minha avó observava a conversa sem interromper. Quando minha mãe percebeu que eu não acreditava mais em nenhuma desculpa, tentou mudar de assunto. Vamos deixar isso para trás. O importante é que você está viva. Foi nesse momento que a porta do quarto se abriu. O Dr. Ricardo Almeida entrou acompanhado de uma administradora do hospital. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Antes que esta conversa continue, preciso informar que todas as ligações, mensagens e tentativas de autorização médica realizadas durante a internação da senhora Claire foram oficialmente registradas pelo hospital. Vi o rosto da minha mãe perder completamente a cor. O advogado continuou. Inclusive a tentativa de remover a paciente da UTI por meio de uma terceira pessoa, sem autorização legal. Meu pai virou lentamente para minha mãe. Você me disse que ninguém tinha ido ao hospital. Ela não respondeu. Pela primeira vez, percebi que até meu pai desconhecia parte da verdade. Então, o Dr. Ricardo retirou o envelope da pasta e o colocou diante de mim. Agora todos estão presentes. Ele respirou fundo. E o conteúdo deste envelope não mudará apenas a vida da Claire. Ele olhou diretamente para meus pais. Vai determinar quem continuará fazendo parte desta família a partir de hoje. O quarto permaneceu em silêncio, enquanto eu segurava o envelope entre as mãos.
Durante dias imaginei que ali dentro existisse dinheiro ou uma herança, mas quando retirei a primeira folha, percebi que minha avó queria me proteger de algo muito mais importante: a indiferença da própria família. O advogado, Dr. Ricardo Almeida, explicou que aqueles documentos haviam sido preparados anos antes. Depois da morte do meu avô, minha avó percebeu que meus pais sempre colocavam Emily em primeiro lugar, enquanto eu assumia responsabilidades sem nunca receber o mesmo carinho. Ela decidiu garantir que, se um dia eu precisasse de proteção, alguém realmente estaria ao meu lado. Em seguida, o advogado colocou sobre a mesa os registros do hospital. As 11 ligações ignoradas. A mensagem enviada pela minha mãe dizendo que passaria no hospital se tivesse tempo, e a tentativa de retirar meu tratamento sem autorização médica. Tudo estava oficialmente documentado. Minha mãe começou a chorar. Meu pai permaneceu em silêncio. Nesse momento, Emily entrou no quarto. Ao ver os documentos, olhou para nossos pais completamente abalada. Vocês disseram que ela estava apenas cansada. Vocês esconderam que ela estava lutando pela própria vida? Nenhum dos dois respondeu. Emily tirou a pulseira da festa de revelação e a colocou sobre a mesa. Se eu soubesse da verdade, jamais teria deixado aquela festa continuar. Minha avó apertou minha mão e disse calmamente: nunca confunda quem compartilha o seu sobrenome com quem realmente escolhe ficar ao seu lado. Naquele instante compreendi que não precisava de desculpas. Precisava apenas aceitar a verdade. Assinei os documentos sem hesitar. Enquanto meus pais deixavam o quarto em silêncio, senti um peso desaparecer do meu peito. O envelope que minha avó me entregou não trouxe riqueza. Ele me devolveu algo muito mais valioso: a liberdade de nunca mais implorar para ser escolhida por quem sempre escolheu outra pessoa.